E alá, Leode! Olá, pessoal! Hoje, então, começamos a nossa série de vídeos de leitura comentada de Beowulf. Essa série de vídeos que vai ser bem longa, mas eu vou fazer o meu possível para não ser tão longo assim. Neste vídeo, eu já vou começar diretamente com o poema. Não vou trazer nenhuma contextualização, história do manuscrito, mas se vocês tiverem interesse, eu posso fazer e adicionar ele na nossa playlist. Se esse vídeo já existir, ele já vai estar na playlist, enquanto vocês estiverem assistindo. Mas caso não, nós vamos começar lendo Beowulf nesta edição que eu tenho aqui, que é uma edição glossário da Penguin. Só porque ela vai me auxiliar aqui na tradução simultânea. Mas eu vou estar deixando aqui para vocês acompanharem a edição do texto de acordo com o Friedrich Kleiber, que é até hoje considerada a melhor edição de Beowulf. E se você quiser acompanhar com uma tradução também que já exista, você não vai ter problema nenhum, porque todos os vídeos vão ser divididos pelas partes em que normalmente se dividem o poema. Então, o de hoje a gente vai começar não com a parte 1, mas com o prólogo, que é a parte 0, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter em mente que esse poema, ele era também música, provavelmente ele era recitado junto com instrumentos de corda, lira, harpa, e isso aqui era performado nos antigos salões anglo-saxões, né? Então, a gente imagina que após a audiência ter bebido, ter comido, ter dançado, ter conversado bastante, o poeta entrava e aí ele ia começar a contar uma história para entreter a corte, né? Na presença dos reis e dos príncipes. E o Beowulf vai começar justamente dessa forma. Eu vou ler, nesse primeiro momento aqui, os 3 primeiros versos de uma vez, aí depois eu comento eles, e aí em diante, até o verso 52, que é onde termina o prólogo, eu vou a cada semiverso comentando para ficar um pouco mais homogêneo, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Huet we gardena in Hjartahun, Theod Kuninga Thrumjefrunon, Hutha Ethelingas Ellen Fremedon. Pois bem, esses 3 primeiros versos, eles são normalmente chamados na tradição clássica, vamos dizer assim, de proêmio. O proêmio, ele é um pequeno momento em que o poeta ele vai situar a audiência, o leitor dele, onde exatamente aquela história vai se passar e qual é o tema do que eles vão ouvir. Então, começando com a primeira palavra que já nos transporta diretamente para esse ambiente aí, Huet. O que é Huet? Bom, à primeira vista, Huet, ele é o antepassado de what, o pronome do inglês moderno, que é utilizado para fazer perguntas ou para fazer referência ao que foi dito anteriormente. Mas ele pode ser também muitas outras coisas. Neste caso aqui, como esse Huet, ele também começa muitos outros poemas em inglês antigo, a tradição costuma colocar ele como uma interjeição. Ou seja, ele era uma palavra que os poetas falavam para começar a chamar a atenção da sua audiência, né? Então estava todo mundo bebendo, rindo, conversando, o poeta entrava e ele falava Huet! Aí as pessoas sabiam, opa, começou, para fazer silêncio, e aí sim o poema começava propriamente, né? Que é We Gardena. We é o antepassado de we, pronome pessoal, plural, de primeira pessoa, né? Então, nós, Gardena, Gardena é um substantivo composto, Gar é lança, e Dene, no nominativo singular, é daneses, tá? Não é a mesma coisa que dinamarqueses, então, vamos tomar cuidado com isso aí. Daneses é uma tribo germânica antiga que vivia na atual Dinamarca, mas a gente tem que ter em mente que nesse contexto aqui anglo-saxão, daneses era um termo utilizado para qualquer pessoa vinda da Escandinávia. Então o danês não necessariamente vinha da Dinamarca, ele podia vir da atual Suécia, Noruega, Islândia, até, enfim. In Hjartahun, nos dias antigos, Theod Kuninga, aqui está genitivo plural, então dos reis, dos povos, dos reis, dos senhores antigos. Thrymjefrunon, o poder nós ouvimos falar. Hutha Ethelingas, como esses príncipes. Ellen Fremedon, realizaram feitos famosos, feitos de valor, vamos dizer assim. Então, nesses 3 primeiros versos, o nosso poeta ele já estabeleceu para sua audiência
anglo-saxões, ele estava falando, essa história vai ser sobre os reis daneses de antigamente. Ou seja, ele estava falando para sua audiência dos antepassados deles, né? Sobre os antigos povos germânicos que viviam ali na região da Escandinávia. Então, essa história, ela já é antiga para os padrões aqui do inglês antigo, né? O poema é por volta do ano 1000. Então, no ano 1000, essa história já era considerada antiga. Ela já estava num passado mítico, né? Mítico, histórico, lendário, vamos dizer assim, né? Tudo se mistura um pouco. Continuando. Oft shield shaving, muitas vezes, frequentemente, shield shaving. O que é esse nome? Shield shaving. Também tem muita discussão sobre isso. Shield significa literalmente escudo em inglês antigo. Ele, na verdade, é um parente de uma palavra em nórdico antigo que é Skjoldr, que é escudo também. Então, o nome de uma figura lendária da Escandinávia. Esse shaving que a gente tem em seguida é um pouco debatido também. Muita gente diz que é um patronímico, ou seja, Shield, filho de Chef. Pode ser também com, ou seja, Shield com Chef. Shield do Chef também. Não é muito claro isso, mas provavelmente o que é? Shield é o escudo e Chef é feixe, vem de sheath, do inglês moderno. Então, escudo com feixe, escudo do feixe é o quê? O que esse nome nos diz? É uma tradição lendária dizer que esse grande rei, Shield, ele chegou ao seu povo através do mar, num barco, quando ele era criança, bebê. Tem uma representação aqui. E neste barco, ele tinha também um escudo e um feixe. Então, por isso que é escudo, filho do feixe, escudo com o feixe, tanto faz. O importante de se entender aqui é que a lenda diz que este rei ele chegou com um escudo e com um feixe. Mas enfim, Shield Shaving, Shethenarthrathum, das tropas inimigas, Monegun Meithum, das muitas nações, Meodosetla Orfear. Meodosetla é um Rapax Legomenon, um termo chique aí que a gente usa para falar quando uma palavra aparece uma única vez em todos os registros de um idioma. Ou seja, Meodosetla, dessa forma, a gente só encontra aqui em Beowulf e em nenhum outro lugar mais. Mas a gente sabe que significa assentos de hidromel. Né? Setla vem de sit, né? E Meodo é o mead, hidromel, do inglês moderno. Ou seja, tomou os assentos de hidromel. O que está querendo dizer aí? O Shield Shaving das tropas inimigas de muitas tribos tomou os assentos de hidromel. Essa é uma descrição, vamos dizer, metafórica para dizer que ele tomou os salões de outras tribos, né? Porque quando você toma os assentos, os bancos de um salão de uma tribo, quer dizer que o quê? Ninguém mais vai poder comemorar naquele salão. Ou seja, ele anexou ao seu próprio reino os salões de outras tribos. Então, por isso que ele se tornou um grande rei. Ele tomou terras dos outros, né? Elsede Eorlas. Eisode Eorlas. Ele aterrorizou os guerreiros. Sithan erst werd Ferschaft funden. Sithan, depois, ou desde que, primeiro estava destituído, ele se encontrava destituído, pobre. Enfim, o que isso quer dizer? Desde que primeiro o encontraram destituído. Ou seja, lembra lá quando eu falei que ele chega no barco, bebê, destituído, pobre, sem nada, apenas com escudo e com feixe? Então, é uma história de crescimento. Ele vem do nada, chega do nada e se torna um grande rei. Toma as tribos inimigas. Fiaschaft funden. Hithes frofre yebad. Ele, então, não, ele o consolo encontrou, ele o consolo vivenciou. Welks under Wolkenum, ele cresceu sob os céus, sob as nuvens. Weldoth Milduntar, merecidamente prosperou. Othet him Erwilt Tara Ibsetendra, até que a ele, cada um dos Imbe é vizinhos, Sitendra seria povo. Então, até que a ele, cada um dos povos vizinhos, dos povos vizinhos, Ofer Hronrada, sobre
o caminho das baleias, né? Chron, baleia, rade, caminho. Isso aqui é um kenning. Estou devendo ainda um vídeo de kennings, mas basicamente kenning ele é uma metáfora. Então, quando você escuta o caminho das baleias, você imagina o quê? Onde que as baleias caminham é o mar, né? Então, todos os seus vizinhos, os povos vizinhos, pelo caminho das baleias, ou seja, pela costa, né? O caminho das baleias é o mar. Então, os povos vizinhos são os povos costeiros. Então, todos os seus vizinhos pelo caminho das baleias, pelo caminho do mar, Hiran Shoulder, deviam lhe servir, deveriam obediência, né? Hiran é o passado aqui também do verbo hear, ouvir. Gomban Yuldan, pagar tributo, pagar uma taxa, um tesouro, né? That was gold tuning. Isso que era rei bom. That was gold tuning. Ou seja, nosso poeta está contextualizando para sua audiência aqui os grandes feitos desse rei lendário, Shildshevin, e está falando como ele foi um bom rei. E para eles, o que é um bom rei? É um rei que toma os salões dos seus povos vizinhos, cresce e faz com que os outros povos tenham que lhe pagar tributo, né? É um rei conquistador, é um rei guerreiro. Seguindo então, Dem Efra was, a ele uma criança era after Kenneth. Depois a ele uma criança chegou, vamos alterar um pouco a ordem sintática aqui, chegou uma criança para ele, Young in Yardum, um jovem nas cortes, Thonegod sende, que Deus enviou, Folke to frofre, ao povo para consolar. Firenziarfe oniat, a grande aflição compreendeu Deus, that he erdrugon, que eles antes sofriam, suportavam, erdor lease, que está no plural, que está no dativo, é pela falta de um senhor, lange huile, por muito tempo. Ou seja, depois de um tempo, Deus envia para Shield um presente, que é um filho, ou seja, um herdeiro, para consolar o povo que estava sofrendo, que eles dizem aqui, pela falta de um senhor, ou seja, de um sucessor. Eles tinham medo que depois que o Shield morresse, ele não tivesse herdeiros e tudo que ele conquistou fosse em vão. Porque se você era, vamos dizer, subordinado a um rei que morre e ele não tem nenhum herdeiro, você é muito facilmente atacado por outra tribo. Então eles morriam de medo de que tudo acabasse, mas Deus envia, enfim, um herdeiro para ele, para consolar o seu povo. Him des Lifreia, a ele, o Senhor da vida, né? Life, muito próximo de life, Freya, o Senhor da vida, Wuldur Welden, Wuldres, que a gente falou lá no vídeo, lendo o hino de Cadmo de Wuldor, que é glória. Então, Wuldres Welden, o Senhor da glória, o governante da glória, World Foriath, merecidamente deu, entregou, né, então, seu filho. Aqui começa um probleminha, hein? Beowulf West Bremer. Por que temos um problema aqui? No manuscrito original, que a gente só tem, na verdade, um único manuscrito de Beowulf que sobreviveu desde os tempos anglo-saxônicos, neste momento aqui está realmente escrito Beowulf. E aí, se você está lendo pela primeira vez, você pensa, oba, então a história começou, né? O herói, Beowulf, ele é o filho do Shildshevin. E não é, não. Beowulf, o nosso protagonista aqui, é um outro personagem de outro povo que só vai surgir mais pra frente. Então quem que é esse Beowulf aqui? Você fala, então tudo bem, é só um outro personagem com o mesmo nome. Não exatamente. Por que isso é muito difícil? Porque Beowulf é um nome que também só aparece neste poema. Em nenhum outro texto, de nenhuma outra língua germânica, a gente tem qualquer semelhança com o nome Beowulf. Então seria muito provável se de repente um nome que só existe aqui, de repente tem um outro personagem com o mesmo nome. Você pensa, tudo bem, então é só para mostrar que há uma semelhança dos personagens? Não, esse Beowulf que é mencionado aqui agora não tem nada a ver com o Beowulf, ele é de outro povo e ele nem faz nada, ele só aparece aqui, é mencionado e some. Ou seja, resumo da ópera, criou-se uma teoria que hoje a gente pode afirmar que é correta, de que o copista, ou seja, quem escreveu, quem copiou o manuscrito que nós temos hoje, o único sobrevivente do ano 1000, que não é o original do poeta, é uma cópia, ele entendeu errado.
estava escrito provavelmente Bel, como está escrito aqui, Bel, que significa o antepassado de barley no inglês moderno, que seria o trigo. Por quê? Qual que é a relação disso, né? Lembra, Shevin, feixe. O filho do feixe ser o trigo não é uma coisa muito incomum, né? E aí a teoria de que provavelmente esses nomes vêm de um ancestral dos escandinavos, um deus ancestral relacionado à natureza, né? Então a gente tem um rei, um deus do feixe, um rei do trigo. Parece ser uma sociedade agrícola, né? Que só começou a desenvolver a agricultura, por isso eles criavam esses nomes relacionados à natureza. Então provavelmente muitas edições modernas até hoje, inclusive, substituem Beowulf por Bel, porque é o mais provável. E que o copista apenas viu essa palavra Bel, e aí ele ficou, então já começou, né? É o herói Beowulf, e tá abreviado. Então vou completar aqui, Beowulf. Na verdade é Bel. Então vou reler agora com o nome certo, hein? Bel o espreme. Então, Bel, o trigo, foi famoso, renomado. Bled with sprang. Bled é fama, with é longe, então a sua fama se espalhou para longe, se espalhou muito, vamos dizer assim, né? Shildesethera, o filho de Shield, o herdeiro de Shield, Shedelandun nas terras escandinavas. Essa história aqui, por enquanto, ela está se passando ali na pontinha da Dinamarca, onde quase tem a junção com a Suécia, tá bom? Suashel Guma, assim deve Yong, muito próximo de Yang. Guma é uma outra palavra para homem. Então, assim deve um jovem homem, God Wirkian, realizar coisas boas, good, fazer coisas boas, Frommenvergiftung, porque aqui agora está no dativo plural. Então, com as esplêndidas, belas riquezas, on Federbjarme, no pai, on Feder, né, no pai, Bjarme, ou seja, na posse de seu pai. Det hina onilde eftjewunigen, para que na velhice, Hilda, na idade, old age, né, na velhice, depois, Jewunigen, permaneçam, will Yesithas, os belos, os caros companheiros, Tonewig Kuma, quando a batalha chegar. Leodeyelesten, e o povo sirva, se submeta. Lofdedun Shell, louvado deve, em Meita Yehuer, em qualquer uma das nações, Men Yetheon, o homem prosperar. O que então o poeta está falando aqui pra gente, né? Ele está falando que o Bel, o filho do Shield, ele distribui bem os presentes que estão sob a posse do seu pai, para o seu povo. E ele diz, porque quando a batalha chegar, o seu povo deve permanecer junto com ele e lutar, defendê-lo, né? E ele termina com um conselho, né, dizendo que um homem vai prosperar em qualquer lugar se ele for generoso com os presentes de seu pai. Him Thashird Yewat. Ele, então, Shield, se foi do Yeshep Huila para no tempo marcado, vamos dizer assim, na hora certa, vamos dizer assim. Felachror Feram, muito forte, foi on Frean Were, para o caminho, vai viajar no caminho do Senhor, vamos dizer assim. Então o Shield morreu enquanto ele ainda era forte, então ele não morreu na velhice, ele ainda morreu um homem guerreiro e foi para o caminho do Senhor, ele foi para Deus, então, né? Hinetha et Baron, eles a ele carregaram Tubrimes Farode, para a corrente do mar. Sueze Yesithas, o seu querido Yesithas, sua querida carga. Então os homens, os súditos de Shield estão carregando seu corpo para o mar. Por quê? Vamos ver aqui. Sua reserva,
assim como ele mesmo tinha pedido. Senden wordun weold. Enquanto com palavras, porque está dativo plural, weold. Enquanto com palavras ele ainda reinava. E isso, então, foi uma ordem do próprio Scyld, levar ele para o mar. Wine Skyldiga. Então, enquanto governava com palavras, o amigo, Wine amigo, então, o amigo dos Skyldigas, ou seja, o protetor do povo do Skyldiga. Leof Landfruma, o amado senhor, rei daquela terra. Langeert, que por muito possuiu aquela terra. There at Hildestod, lá no porto, estava Hringed Stefna. Hringed é anelado, tem essa ideia de volta. Então, Hringed Stefna é a proa anelada, curvada. Isig und Utfus, gelada no gelo e pronta para partir. Athelinges Fair. Athelinges é genitivo singular de herói, príncipe, e Fair é o veículo, então vamos dizer, o veículo dos príncipes, dos heróis. Conseguiram pegar essa imagem? Com gelo, e na borda da praia estava o veículo dos príncipes e dos reis, na proa anelada, ou seja, ele está descrevendo pra gente um barco estava esperando o corpo do Scyld. Eledon Tha, deitaram então Leofne Theoden, o amado senhor. Beha Brytan, doador de anéis, né? Beha é uma outra palavra para anéis, aí. Tem o ring e tem o PH. O doador de anéis. On Bearm Ships. Agora sim ele está dizendo barco aqui, ó. É no colo do barco. Então deitaram ele no interior do barco. Mernebemester, famoso mastro, renomado mastro, der was Medma Fela, ou seja, no mastro, por sobre o mastro famoso, lá estavam muitos tesouros, Medma Fela, on Feorquechon, de muitas terras distantes, Feorfar, né, de lugares distantes, Fretwa Yeleded, trazendo ornamentos. Ne hirde ich Kimlikor, eu não ouvi de nenhum mais bonito Cheol Yewirwan, de nenhum barco mais bonito, de nenhum barco adornado mais belamente. Vamos refazer aqui a frase, né? De um barco adornado mais belamente. Hilde Wepnum, com armas de batalha. Und Hedo Wedum, e com... Esse aqui é um Kenin também, né? Hedo é batalha e Wed é vestimenta. Então, vestimentas, trajes de batalha, falando de armaduras, né? Com armas, com armas de batalha, com instrumento, com vestimentas de combate. Bilun und Bjurnum, espadas e com cotas de malha. Him on Bearmeleg, ele, então, na proa, deitaram. Madma Menigo. Madma é genitivo plural. Então, Madma Menigo deitaram na multitude, né? Porque Menigo são muitos, né? Na multidão de tesouros. Zahen mid Sholdon, que com ele deveriam on Flodes Ert, nas águas partir. Feor Yewitan, para longe ir embora. Neles Hihinelesen, de jeito nenhum eles a ele, Lesen, menos, Lacum Theodon, menos presentes entregaram, Theod Yestreonum, os tesouros do povo, então Tadidon, do que fizeram aqueles Tehine et Frumschafte, que no início forth onsendom, em frente, adiante, enviaram. Ane over Ilde umbor wessende, sozinho sobre as ondas, sendo uma criança. O que nós temos aqui então? Os homens estão colocando o Scyld, então, no barco, que está cheio de tesouros, cheio de armas,
está muito bem, belamente adornado, e o poeta fala, de nenhuma forma lhe enviaram com menos tesouros do que aqueles que tinham enviado antes, quando era criança. Como assim? Eu já vou falar isso, comentar mais sobre isso daqui a pouco. Sayit him Esedon, então deram eles, a ele, o Esedon, um alto Segen, estandarte dourado. Então colocaram ele no barco e tinha um estandarte dourado. Hear over Heavod, alto sobre sua cabeça. Leton Holm Beram, deixaram que o mar carregasse. Yevon on Garset, entregaram os homens de lança, novamente. Him wes Yomorseva, por ele, por conta dele, o coração, vamos dizer, a emoção, estava Yomor lamentoso, pesaroso. Então as pessoas estavam lamentando que ele estava indo embora. Murnendemod, o espírito, a mente, estava também se lamentando. Mennekunon, os homens não sabiam, Setgan to Sothe, dizer perfeitamente, dizer em verdade, Sele Redende, os conselheiros dos salões, Heleth under Heovonon, os heróis sob, né, os heróis sob os céus, Huathen Leste Onfeng, quem recebeu aquela carga. Pois bem, o que esse final aqui nos diz? Súditos de Shield o colocaram no barco, deixaram que ele fosse embora, estavam lamentosos por ele e não sabiam dizer quem receberia aquela carga. E o que isso quer dizer e por que esse funeral encerra o nosso prólogo? Provavelmente a teoria nos diz que a crença lendária folclórica é de que Shield foi enviado enquanto criança no barco com o escudo e com o feixe pelos deuses germânicos, pelos deuses antigos, porque eles enviam ele para o povo para que ele possa proteger o seu povo, e quando ele morre, o que o povo dele vai fazer? Vai enviá-lo de volta para os deuses. Colocam ele num barco cheio de tesouros, porque ele primeiro chegou pobre, mas agora ele está indo embora rico, cheio de armas, cheio de tesouros, e estão mandando ele de volta para casa, né? Só que onde que é essa casa, onde moram os deuses, os homens falam, ninguém sabe onde é. Você apenas devolve para o mar e ele vai chegar lá como se deve, né? Esse é o famoso, muito conhecido como funeral viking, né? Apesar de que os funerais vikings, na maior parte das vezes, eram apenas com a pessoa sendo deitada dentro do barco e o barco era enterrado. Não era comum que o barco fosse realmente colocado no mar, como por muitas vezes a gente acaba acreditando, ok? Esse foi então o prólogo de Beowulf. Eu tentei ser o mais rápido possível, mas esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou tentar ser mais contido ainda nas próximas partes. Se você gostou, por favor, então, curta. Se você sentiu falta de alguma coisa, não entendeu direito, gostaria que eu explicasse melhor, comente aqui embaixo. Não se esqueça de nos seguir também no Instagram, LD English Brasil. Compartilhe com seus amigos e, no mais, até a próxima.